Saudações, galera! Então hoje é a nossa última aula do bimestre, porque semana que vem nós vamos fazer a nossa revisão dos conteúdos, né? Então aqui, pessoal, hoje eu vou terminar esse tema, que é o tema do nosso bimestre, que é o tema análise do que é ideologia, né? E como isso se relaciona com os nossos valores e a construção de percepções de mundo, tá? E hoje aqui eu vou continuar com esta filósofa que é a Hannah Arendt. E hoje eu vou analisar em específico a questão do totalitarismo, terminar essa análise do totalitarismo e também fazer aqui algumas indicações para vocês que terão a ver com a atividade que eu vou pedir, tá? Eu já vou explicar direitinho como é que vai funcionar. Então, lembre que eu falei para vocês que a Hannah Arendt ela foi fundamental para analisar a experiência do totalitarismo no século XX, né? Então, os principais conceitos que ela traz, a ideia do totalitarismo, a banalidade do mal e uma interpretação que se faz da análise da Hannah Arendt, que é a ideia de idiota útil, né? Alguém que é utilizado por uma ideologia organizada que não reflete sobre essa ideologia, alguém que é instrumentalizado por essa ideologia, que reproduz esta ideologia sem reflexão, tá? E a banalidade do mal é uma extensão desse processo do idiota útil. E nós todos somos idiotas úteis em algum nível. Por quê? Porque nós muitas vezes somos capturados por um sistema muito maior do que nós, e nós reproduzimos esse sistema, e muitas vezes a reprodução desse sistema terá como implicação mais desigualdade, intolerância, assim por diante, tá? Vou dar um outro exemplo que não foi aqueles da aula passada, que eu falei da pandemia, eu falei da fome, etc. Mas, por exemplo, vamos supor que você faz parte de um exército, né? E você representa a nação da qual você faz parte, a soberania dessa nação. Imagine que você é um soldado, né? E você recebe a ordem de um oficial superior de que você tem que entrar no vilarejo e matar todo mundo. Porque é muito importante matar as pessoas daquele vilarejo por algum motivo que você não sabe qual é, tá? E eu não estou falando isso aqui porque existe só em videogame ou em filmes. Isso existiu na realidade. Pessoas que vão lá... O Vietnã foi composto muito por isso, né? Então, você simplesmente vai lá e faz isso que lhe é solicitado, sem reflexão, porque você está cumprindo ordens. Agora, se você refletir sobre essa atitude e não respeitar esta ordem, você estará sendo insubordinado. Muitas vezes você será punido por isso, tá? Então, as sociedades elas criam critérios de avaliação que coagem as pessoas a serem idiotas úteis, tá? Então, numa posição como essa de cumprir ordens, é muito fácil se tornar um idiota útil, né? E agir a partir da percepção de outras pessoas que estão no poder, que estão no controle do poder. E aqui, abrindo um parênteses, tem uma música do Black Sabbath, uma banda que eu gosto muito, né? Que chama War Pigs. Em dado momento dessa música, o Geezer Butler, né? Que é o baixista e um dos principais compositores da banda, ele coloca a pergunta assim, por que os pobres sempre são os primeiros a ir para a guerra? Né? Por que eles sempre são os pobres, eles sempre são os idiotas úteis? Por quê? Porque eles não têm poder de reação. Eles estão numa relação de fragilidade, de dominação. Tá? Então os pobres sempre vão para a guerra primeiro e consequentemente, são os primeiros a morrer. Né? Então essa é uma pergunta importante. Por que os pobres, ignorantes, fragilizados sempre são utilizados como a frente para projetos muito maiores de pessoas que fazem parte de elites e de aristocracias? Então, essa é uma pergunta muito válida desta música do Black Sabbath, tá? Que tem a ver com o nosso tema, tá? Então, dito isso, pessoal, aqui eu vou analisar com vocês, em específico, a compreensão de totalitarismo, tá? Basicamente, totalitarismo define um tipo de relação em que o governo tem poder de intervenção na vida dos cidadãos. Ele exclui quem se opõe ao sistema e toma decisões políticas de acordo com as suas vontades, sem opinião de outros governantes, tampouco do povo. Então lembrem lá daquelas características do totalitarismo, da ideologia que eu coloquei para vocês lá nas aulas passadas, a ideia de você ter uma posição, uma construção homogênea, excludente, um inimigo em comum, né? Então aqui você cria uma massa de pessoas que fazem parte disso, né? Então aqui tem uma imagem muito interessante que as pessoas saudando, né? E aqui no meio, ó, bem aqui, uma pessoa de braços cruzados, né?
Ou seja, isso mostra uma resistência de certa forma subjetiva, mesmo que as pessoas aqui sejam conduzidas por uma histeria coletiva ou por um rebanho, um pensamento de manada, tá? E a ideia do totalitarismo, apesar de estar associada ao pensamento político, eu vou fazer aqui uma licença poética. O princípio psicológico do totalitarismo não é muito diferente daquela torcida organizada que vai bater na pessoa que é do time contrário só porque está em grupo, né? O comportamento de manada, tá? Então o totalitarismo ele se serve de algo que é muito originário na nossa consciência, que é essa necessidade de agir em manada, porque em grupo nós parecemos muito mais fortes, né? Eu acho que vocês já se depararam com essa situação. Quando você está sozinho, alguém te desafia numa briga, por exemplo, ou te humilha, essa pessoa está com você, você ainda pensa, ainda passa pela sua cabeça, olha, é uma pessoa, o que eu posso fazer? Eu posso brigar com essa pessoa, bater boca com ela, até mesmo ir para agressão física, porque eu estou sendo agredido, né? Isso sempre aparece em vários momentos da nossa vida. E agora, se você estiver brigando com um grupo, fica muito mais difícil, porque esse grupo ele fica muito mais forte, ele se impõe dentro de uma relação. Então, quando eu consigo cooptar a maioria de pessoas, fica muito mais difícil para uma ideologia oposta, ou até mesmo para pensamentos mais liberais, mais tolerantes, também estarem ali em pé de igualdade. Por isso que o totalitarismo ele é tão nocivo. E a Hannah Arendt ela vai entender o totalitarismo como um fenômeno que ele é não só parte do século XX, como também será parte, possivelmente, de outras experiências futuras do século XXI e assim por diante. Por quê? Porque a receita ela é muito forte, né? É você conseguir cooptar muitas pessoas para um projeto em comum. Por quê? Porque as pessoas são ansiosas. A partir do momento que você vê que um projeto ele não se consolida, você vai querer fazer com que esse projeto ele seja mais rápido, ele seja consolidado mais rápido. E o totalitarismo, além de ser algo perverso na sua origem, ele também tem essa questão imediatista, né? Eu vou conseguir pôr um projeto a cabo com elementos do totalitarismo. Tá? Então é uma ideia muito perigosa que nós temos que sempre estar atentos, tá? Como eu falei na aula passada. Beleza, pessoal? Então, termino aqui o conteúdo do bimestre, tá? Com essa ideia do totalitarismo. E aqui, pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui um trecho do filme da Hannah Arendt, tá? Para nós vermos. E daí depois eu vou trazer algumas indicações. Então preste atenção nesse trecho que ele é muito interessante. E eu vou fazendo alguns comentários aqui também para vocês. Peraí que eu não estou conseguindo abrir aqui. O gato aqui, ó, assistir com a gente. Perhaps just for today you will allow me to smoke immediately. Então esse aqui é um trecho, pessoal, do filme sobre a Hannah Arendt, né? E aqui ela vai falar um pouco sobre a experiência que ela teve vendo o Eichmann, né, em Jerusalém sendo julgado pelos crimes contra a humanidade. When the New Yorker sent me to report on the trial of Adolf Eichmann, I assumed that the courtroom had only one interest: to fulfill the demands of justice. This was not a simple task, because the court that tried Eichmann was confronted with a crime it could not find in the law books, and the criminal whose like was unknown in any court prior to the Nuremberg trials. But o julgamento de Nuremberg, que ocorreu em seguida da guerra, que foi um julgamento que julgou, dentre alguns dos oficiais da cúpula nazista, Göring. Göring, ele era um ele era o
digamos assim, o responsável pela Luftwaffe, né, que era a Força Aérea. Então ele era muito prestigiado, né? E nesse filme, que eu vou falar para vocês também depois como indicação, aparece o julgamento de Göring, né? Still, the court had to define Eichmann as a man on trial for his deeds. There was no system on trial. No history, no ism, not even anti-Semitism, but only a person. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. Então aqui sendo instrumento da banalidade do mal, né? This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Quem que é o mal perpetrado por ninguém? Aquele mal que ninguém tem culpa. As coisas acontecem, mas ninguém assume a culpa. Por quê? Porque estava apenas cumprindo ordens, sendo um idiota útil, né? By men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. Miss Arendt, you're avoiding the most important part of the controversy. You claim that less Jews would have died if their leaders hadn't cooperated. This issue came up in the trial, I reported on it, and I had to clarify the role of those Jewish leaders who participated directly in Eichmann's activities. You blame the Jewish people for their own destruction. I never blamed the Jewish people. Resistance was impossible. Por que a resistência era impossível? Porque, lembra que eu falei que são um totalitarismo, né? Você cria condições que suprimem qualquer tipo de resistência, você desequilibra as forças. Por isso, o totalitarismo é tão perigoso. But perhaps there is something in between resistance and cooperation. And only in that sense do I say that maybe some of the Jewish leaders might have behaved differently. It is profound. Por que tem essa reação ali? Porque é um líder, né? E o que as outras pessoas em cargos em outros lugares do mundo fizeram? Os judeus se dizem então unidos, e aqui é uma crítica que se evitou muito fazer nesse momento, porque os judeus realmente foram massacrados. Porém, essa crítica também é necessária, porque essa relação mundial de ajuda às vítimas do Holocausto não se fez presente. Em partes porque as práticas do Holocausto, né, as câmaras de gás, elas estavam muito escondidas de todos os holofotes, né? Isso apareceu muito mais depois do fim da guerra, tá? Mas mesmo assim não existia uma cooperação, porque a propaganda antissemita já existia há muito tempo. Por que esses líderes não trouxeram essas famílias para seus respectivos lugares em outras partes do mundo para evitar esse tipo de massacre? Important to ask these questions, because the role of the Jewish leaders gives the most striking insight into the totality of the moral collapse that the Nazis caused in respectable European society. And not only in Germany, but in almost all countries. Not only among the persecutors, but also among the victims. Yes? The persecution was aimed at the Jews. Why do you describe Eichmann's offenses as crimes against humanity? Because Jews are human. The very status the Nazis try to deny them. A crime against them is, by definition, a crime against humanity.
I am, of course, as you know, a Jew. And I've been attacked for being a self-hating Jew who defends Nazis and scorns her own people. This is not an argument. That is a character assassination. I hold no defense of Eichmann. But I did try to reconcile the shocking mediocrity of the man with his staggering deeds. É que em dado momento, a Hannah Arendt, ela diz o seguinte, olha, Eichmann não foi julgado como homem, ele foi julgado por toda a comoção que se criou em torno dele, né? Então, em dado momento, parece que ela estava fazendo uma defesa dele. Não, mas ela estava simplesmente dizendo que o Eichmann pode ser eu, você, qualquer judeu. Basta você estar nas condições propícias para que aquilo acontecesse. Então, não é porque o Eichmann fez isso, não porque ele é alemão. O Eichmann fez isso porque ele é uma pessoa suscetível a ser manipulada. E uma pessoa suscetível a ser manipulada pode existir em qualquer contexto, né? Trying to understand is not the same as forgiveness. I see it as my responsibility to understand. It is the responsibility of anyone who dares to put pen to paper on this subject. Since Socrates and Plato, we usually call thinking to be engaged in that silent dialogue between me and myself. In refusing to be a person, Eichmann utterly surrendered that single most defining human quality, that of being able to think. Então aqui vai uma mensagem muito interessante da Hannah Arendt. Se você acha que a filosofia é uma coisa que não é importante, pensar sobre as coisas, refletir sobre a sociedade, você está deixando um atributo muito importante de lado, que é a sua capacidade de ser humano, de ser racional. Então se você abdica de decisões, se você deixa essas decisões para outro, você está sim corroborando, muitas vezes, com valores que você nem acredita, ou valores que são nocivos para a sociedade, tá? Então é muito importante essa prática da reflexão, mesmo que nós não tenhamos uma preferência pela filosofia, mas pensar, refletir sobre nossos próprios atos, né? E essa é a premissa fundamental da ética, né? Refletir sobre as ações e valores humanos. And consequently, he was no longer capable of making moral judgments. This inability to think created the possibility for many ordinary men to commit evil deeds on a gigantic scale, the like of which one had never seen before. It is true, I have considered these questions in a philosophical way. The manifestation of the wind of thought is not knowledge, but the ability to tell right from wrong, beautiful from ugly. And I hope that thinking gives people the strength to prevent catastrophes in these rare moments when the chips are down. Thank you. Essa cena é muito emblemática do filme porque é exatamente isso. Nós temos que promover esse pensamento, essa razão, porque sem isso, em momentos críticos, inclusive como o que nós estamos vivendo, é muito comum que as pessoas elas ajam simplesmente pelos instintos. Lembra no início da pandemia que as pessoas foram desesperadas comprando comida no mercado sem pensar nos outros, ou até mesmo agredindo os outros, ou comprando medicamentos, né? Então isso é muito importante, essa mensagem aqui dessa parte do filme, tá? E pensando nisso aqui, pessoal, eu trouxe aqui algumas indicações de filmes para vocês, e o nosso trabalho dessa semana, que vai valer 2 pontos, vai ser basicamente você assistir algum desses filmes ou dessas séries que eu vou indicar aqui para vocês. E é impossível que vocês não encontrem uma dessas, porque algumas estão disponíveis no YouTube, tá? Outras em streamings, que eu sei que vocês também têm acesso, canais de streaming. E fazer um resumo com a opinião de vocês. Eu vou saber se a opinião é de vocês ou da internet. Então eu quero que vocês tenham uma impressão de vocês, tá? Então aqui tem um filme da Hannah Arendt, de onde eu tirei esse fragmento. Inclusive aqui
concorreu ao Festival de Toronto, como está aqui, né? A Lista de Schindler, que é um filme sensacional, você não pode deixar de assistir, é um filme comprido até, mas é um filme muito comovente, né? Eu gosto muito desse filme, tá? É do Steven Spielberg, mesmo que fez Jurassic Park, fez Resgate do Soldado Ryan e outros filmes famosos, né? Inclusive o Steven Spielberg, ele esteve presente na produção do Medal of Honor, do jogo de videogame, né? A história, tudo, né? É uma concepção do Steven Spielberg, porque ele conhece muito sobre esse contexto da Segunda Guerra Mundial. E esse filme aqui em específico fala sobre o Holocausto, né? Sobre a perseguição dos judeus. Assim como O Pianista, que é o meu filme preferido de todos os tempos, tá? Que fala sobre um pianista no contexto do Holocausto, um pianista judeu, né? E o que ele sofre, o que ele passa. É um filme muito comovente. Tem uma cena nesse filme, quando ele toca piano para um oficial nazista, que é a cena mais bonita do cinema que eu já vi. Então, se vocês tiverem interesse de assistir esse filme, também aqui tem uma opção. E o outro aqui, que é o Julgamento de Nuremberg, que é outra análise feita em paralelo pela Hannah Arendt aqui também, porque o Julgamento de Nuremberg teve essa característica de julgar os crimes pela humanidade. E o interessante aqui deste filme é que você tem um desafio, né? Porque depois que acaba a guerra e nós vamos julgar os crimes da humanidade, qual é a jurisdição que nós vamos utilizar? Qual é a jurisprudência? Qual é o conjunto de regras e princípios que nós vamos utilizar para julgar estes criminosos, né? Então aqui nós temos temos ingleses, norte-americanos, russos, né? Então existe um conjunto de pessoas pensando nesses princípios, e aqui a legislação norte-americana, que é entendida como uma das mais completas, aparece como a central. Esse filme aqui é muito interessante, e tem uma cena desse filme onde é mostrado ao júri, né, cenas do Holocausto, que as pessoas não tinham conhecimento, vídeos do Holocausto, que as pessoas não tinham conhecimento. Então foi um dos primeiros momentos onde essas imagens de pessoas com inanição, câmara de gás, foram mostradas também, né? Então imagine a comoção disso aqui. É um filme excelente, tá? Daqui, pessoal, pensando também, expandindo ainda mais a possibilidade de vocês, eu trouxe aqui algumas séries, tá? Primeira é essa aqui, Segunda Guerra em Cores, uma série de imagens históricas, né? Que é a cor, né? São remasterizadas, imagens da época a cores. Sensacional, aqui é um trabalho de registro histórico mesmo, é um documentário até um pouco mais rigoroso do ponto de vista histórico, né? Temos esse aqui, o Hitler's Circles of Evil, né? O ciclo do mal do Hitler, que são as pessoas mais chegadas do Hitler, né? Essa série tá na Netflix, é sensacional, então ela vai focar muito em cada uma dessas figuras aqui, né? O Göring, o Himmler, o Goebbels, né? Que é o ministro da propaganda. Então o Himmler, por exemplo, aqui, que foi o responsável por criar a ideia da solução final, né, de matar os judeus na câmara de gás. A minha série preferida, uma das minhas séries preferidas de todos os tempos, Band of Brothers. E aqui ela traz também a questão da ação, mas também tem muitas cenas que vão trazer discussões importantes, como, por exemplo, uma cena, acho que no primeiro episódio, que mostra alguns soldados alemães capturados, que eram, na verdade, americanos. E eles foram convocados a lutar pelo lado dos alemães, mas eles cresceram nos Estados Unidos. Então mostra um pouco também algumas imagens muito interessantes, quando os soldados eles chegam nos campos de concentração e veem aquelas pessoas naquele estado, qual que é a reação deles. Então aqui é uma série muito bem feita, muito bem produzida, e é um clássico, né? Então se vocês não assistiram, assistam, que é fundamental. E essa aqui, que é uma série, um documentário, tem no YouTube, tá em partes, a Arquitetura da Destruição, que mostra qual era o projeto do Hitler, de toda a nata intelectual da época, qual era o tipo de arte que o Hitler pretendia, qual era o tipo de arquitetura que ele pretendia, qual era o tipo de ciência que estava, de pseudociência, que estava sustentando o Holocausto, né? Então essa série aqui, ela é fundamental para nós entendermos qual era a mentalidade de todos os presentes nesse projeto do Terceiro Reich. Beleza, galera? E tudo isso aqui para nós entendermos quais são os efeitos do totalitarismo e dessa ideologia perversa que foi o nazismo. Beleza, galera? Então, o trabalho vai consistir nisso. Vocês vão fazer uma análise de duas laudas, 2 páginas, tá? Sobre o que vocês analisaram dessas possibilidades de série e também dessas possibilidades de filme aqui, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula, que eu já vou começar a fazer a revisão. E não deixem de fazer essa atividade, e eu estou curioso para ler também qual foi a impressão que vocês tiveram sobre estas obras aqui em especial. Beleza, galera?
Um abraço, até mais, pessoal.